O bate-papo de hoje é o seguinte, meio contraintuitivo o bate-papo de hoje. Me fizeram essa pergunta recente aqui no direct, né? Se eu acreditava em cirurgia guiada. Aí, numa brincadeira, eu falei assim: não acredito mais em cirurgia guiada, não. Né? Acho que cirurgia guiada não funciona mais. Aí acabou, eu falei: vamos bater um papo sobre isso, sobre o tema. Achou engraçado isso. Ela achou engraçado o que eu falei, falei assim, caramba, como assim? Falei, não, eu vou te explicar por quê. Que eu acho, não tenho certeza que a gente não faz, né? Quem faz cirurgia guiada acha que faz cirurgia guiada, e quem ainda está decidindo fazer cirurgia guiada, daqui para frente não vai fazer mais cirurgia guiada. Então virou meio contraintuitivo essa parada aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre isso hoje, vocês vão entender o meu ponto de vista em relação a isso. Cirurgia guiada, na verdade, eu já não faço, apesar de falar aqui sobre cirurgia guiada, né? Eu já não faço cirurgia guiada no meu conceito, já tem bastante tempo, né? A cirurgia guiada, o termo de cirurgia guiada, mas vocês vão acabar entendendo o que eu vou falar, né? Para a gente começar a entender isso, né? A gente vai sempre voltando, contextualizando o que eu estou falando, que eu vou falar. Existem dois tipos de cirurgia, né? A cirurgia mão livre, que a gente aprende normalmente nos cursos de especialização, atualização, a cirurgia mão livre, onde através de umas referências, de um conhecimento empírico, você vai lá e opera aquele caso, né? Você pega uma tomografia, uma radiografia, enfim, principalmente em curso, não, vou operar. Ontem mesmo eu ouvi de um colega isso, né? Ele está iniciando na cirurgia guiada, ainda brinquei com ele, não, você não faz cirurgia guiada, não. Ele está iniciando a cirurgia guiada e ele falou assim, Max, eu só estou fazendo para casos mais complexos. Aí eu sempre pergunto, né, cara, por que é um caso complexo de cirurgia guiada? Né? Na minha opinião, todo caso de implantodontia é um caso complexo, né? De a gente avaliar o ponto de vista disso. Porque não é tão simples, vou ali, né, vou instalar um implante no 26, né? Extração, colocar um implante no 26. É extremamente complexo isso, porque depende de uma série de fatores, depende do seu conhecimento de anatomia, depende dos seus exames, depende da colaboração do paciente, enfim. Então, assim, quando a gente faz hoje a cirurgia guiada, né, que o pessoal faz hoje, ela não é simples, né? Ela ainda é complexa, mas a gente facilita a nossa vida com uma série de exames que a gente tem, tomografia, STL, enfim, e o planejamento reverso, para a gente conseguir fazer uma cirurgia com precisão. Então, existe a cirurgia convencional, que a gente faz cirurgia mão livre, né? Que é cirurgia de implantodontia, né? O processo cirúrgico. E a cirurgia, teoricamente, guiada, que todo mundo... Aí sim, aí existe a cirurgia guiada, olha só que louco isso. Né? Existem 3 processos. Antigamente o pessoal falava que existiam 2, e agora existem 3 processos. Existe a cirurgia mão livre, né? A cirurgia convencional, que a gente aprende nos cursos de especialização e atualização. Aquela cirurgia onde você vai lá no cursinho, esse casinho aqui tá moleza, eu vou lá, vou abrir um retalho, vou instalar um implante, muitas vezes apenas uma periapical ou uma panorâmica. Não adianta falar que não faz, porque já fez ou faz ou já fez. Tá? Já fez. Essa é a cirurgia convencional. Tá? Existe a cirurgia guiada por um enceramento diagnóstico, né, que você molda o seu paciente lá e faz um enceramento no laboratório, depois faz um modelo, faz enceramento no laboratório, depois faz uma moldeirinha de acetato, e você faz um guia cirúrgico de acetato, que é o seu guia cirúrgico, né? Não deixa de ser o seu guia cirúrgico. Gente, desculpa, tá? Que não deixa de ser o seu guia cirúrgico, tá? Esse é aquele guia de acetato que você usa, tá? Que é um guia que já ajuda, que não deixa de ser uma cirurgia guiada, vamos falar assim, não deixa de ser uma cirurgia guiada. Só que é uma cirurgia guiada onde você vai usar... Gente, eu não vou compartilhar a tela, vocês são implantodontistas, vocês vão entender perfeitamente do que eu estou falando. Eu não preciso obrigatoriamente compartilhar aqui uma tela. Se você achar que precisa compartilhar a tela, eu viro meu telefone aqui e arrumo um monte de foto para mostrar. Tá? Mas acredito que assim, é muito fácil de você entender como implantodontista o que eu estou falando. Né?
bem fácil, né? Porque você já faz isso, então você consegue botar na sua cabeça ali o que eu estou falando. Então você tem uma moldeira de acetato que vai te dar uma referência basicamente protética, né? Então, assim, é uma moldeira de acetato que é uma referência protética para um procedimento cirúrgico. Então, é uma cirurgia guiada por uma moldeira de acetato, tá? Só uma referência protética onde você faz ali, de repente, somente a broca lança, né? A primeira broca, ou talvez a segunda broca, e depois você tira aquela moldeirinha de acetato e faz o restante da fresagem de acordo com o seu planejamento até a instalação do implante, tá? Ainda mais precisa do ponto de vista de perfuração, da primeira perfuração, pelo menos, né, do que uma cirurgia mão livre. Porque a cirurgia mão livre, digamos assim, é muito engraçado isso. Eu lembro direitinho do meu curso, que foi justamente isso que aconteceu. A cirurgia mão livre, você vai lá, faz a primeira perfuração, sem referência nenhuma, aí bota lá o pino de paralelismo, né? E você lá pede o paciente ir ocluindo devagarzinho para você ver aonde vai sair, teoricamente, aí a plataforma do implante, assim que funciona. E eu lembro direitinho do meu curso de pós-graduação em implantodontia, que eu fiz um caso assim, eu lembro do 24, 25, 26. Né? Vai lá, abre o retalho, põe lá e vai empiricamente imaginando onde vai ficar o 24, 25 e 26 e fazendo as perfurações ali. Tá? Com a cirurgia, usando cirurgia guiada, utilizando uma moldeira de acetato, você já tem pelo menos uma referência da sua prótese ali, da primeira perfuração, referência protética. E a dente posterior, normalmente é prótese cimentada e parafusada, não faz diferença no momento da perfuração, mas para a dente anterior. É assim que funciona, tá? Aí você faz dessa forma, beleza? No caso de isso utilizando moldeira de acetato, então ainda já é mais preciso, você já tem uma cirurgia guiada ali muito mais precisa do que fazendo a mão livre, com certeza, tá? Com certeza você tem uma cirurgia guiada muito mais precisa do que fazendo a mão livre. Bom, e tem gente ainda, tem colega, né, que fala, não, eu faço cirurgia guiada, Max, eu faço cirurgia guiada modelo de acetato. Cara, eu não discuto isso, com certeza. Porque, inicialmente, a definição de cirurgia guiada, qual que era? Né? Cirurgia guiada era a instalação do implante, né, numa posição tridimensionalmente favorável, né, tridimensionalmente correta, né, baseada num planejamento reverso. Essa era a primeira definição de cirurgia guiada, onde você instala o implante numa posição tridimensionalmente correta, baseada num planejamento reverso. Só que essa posição tridimensionalmente correta, baseada num planejamento reverso, você pode fazer através de uma moldeira de acetato. Concorda comigo? Você vai lá, pega a moldeira de acetato, faz a sua perfuração e você está instalando o implante numa posição tridimensionalmente correta, assim, correta do sentido que você no sentido principalmente mesodistal, vestíbulo palatino, enfim, ele não tem uma posição correta a nível de plataforma, mas não deixa de ser uma referência de planejamento reverso, onde você vai instalar seu implante, né, através de uma moldeira de acetato. Essa era a antiga, digamos assim, definição, né, de cirurgia guiada. Então, você poderia muito bem utilizar uma moldeira de acetato e fazer um posicionamento tridimensionalmente correto, tá? Baseado no planejamento reverso. Faz um retalho, põe o guia de acetato e faz toda a perfuração ali, né? Faz inicial, depois tira e termina a perfuração, e você está utilizando o seu guia de acetato como referência. Então, isso não tem muita diferença. Por isso que esse tipo de definição a gente mudou de algum tempo para trás. Então, assim, digamos assim, a gente complementou esse tipo de definição, essa definição, para ficar mais completa, né, mais precisa, como o próprio nome diz, da cirurgia guiada. Então, hoje a cirurgia guiada, ela continua sendo o melhor posicionamento do implante, baseado no planejamento reverso, né,
utilizando um guia cirúrgico impresso, tá? Impresso. Isso a gente dá uma evoluída nisso. Então, você deixou de usar a cirurgia guiada com a moldeira de acetato e começa a utilizar a cirurgia guiada com um guia impresso, um guia fresado, baseado também num planejamento reverso. Isso não muda. O planejamento reverso ele é o inicial para você fazer o planejamento do posicionamento do seu implante. Né? E agora a gente utiliza um guia cirúrgico. Então, isso começa a ser a definição de cirurgia guiada. Tá? É o melhor posicionamento do implante. Ou, digamos assim, é uma técnica que proporciona o melhor posicionamento do implante baseado num planejamento reverso, né? Utilizando, lançando mão de um guia cirúrgico impresso. Né? É dessa forma que a gente faz. Tá? Independente do planejamento reverso que você faz, se ele é digital, né? E se ele é manual, enfim, você vai fazer da melhor forma que você achar melhor. Aí, tá? É aí que entra a grande diferença, por isso que agora a gente vai falar um pouquinho por que eu não faço mais cirurgia guiada. É aí que entra essa grande diferença. Porque, Max, você falou que não faz mais cirurgia guiada. Bom, por que isso é importante entender? Quando o colega, né, implantodontista, ele vai fazer implantes dentários, né, vai fazer o curso de implantes dentários, ele quer instalar um implantezinho dele lá bem legal na posição, que com certeza é a maior dificuldade do implantodontista, é o que a gente ouve, é a maior dificuldade do implantodontista até hoje. É impressionante, 90% dos colegas que a gente entrevista, né, nas nossas lives, alunos do curso, a maior dificuldade dos colegas é, obrigatoriamente, né, assim, constantemente, é o posicionamento do implante, né? E ele começa a melhorar esse posicionamento através de um guia cirúrgico de acetato. E depois ele migra isso para um guia cirúrgico impresso. Né? Qual a vantagem, a diferença entre um e o outro? O guia de acetato ele é somente uma referência protética, mas não deixa, como eu falei, não deixa de ser uma cirurgia guiada você utilizando um guia de acetato. Mas ele é apenas uma referência protética. Ele não é uma referência de profundidade de plataforma. O guia de acetato você vai utilizá-los apenas para saber se sua prótese, seu implante, pelo menos na primeira perfuração, vai ficar na posição desejada e depois você seguir o caminho da perfuração até a instalação do seu implante. Diferente quando você usa um guia impresso, onde você tem, digamos assim, um guia mais robusto, um guia onde você vai ter uma anilha de referência e você vai fazer toda a perfuração utilizando aquela anilha, né, dentro do guia cirúrgico de referência. Né? Isso é basicamente a cirurgia guiada. Então, você tem a cirurgia guiada com moldeira de acetato e a cirurgia guiada com guia impresso. Só que a cirurgia guiada com moldeira de acetato ela é limitada a simplesmente a referência protética. E a cirurgia guiada, utilizando um guia impresso, ela não tem limitação, porque você tem todas as informações na anilha. Porra, Max, mas você falou que não faz mais cirurgia guiada. Pô, e eu vou confirmar isso para vocês, que eu não faço. Se você está fazendo cirurgia guiada hoje, sinceramente, cirurgia guiada do método que a gente utiliza com guia impresso, como eu falei logo no início, cara, tu não faz cirurgia guiada. Entendeu? Tu não faz cirurgia guiada. Se você está achando que faz. Você só faz cirurgia guiada se você usa moldeira de acetato. Se você já está utilizando moldeira impressa, você tem que começar a pensar diferente. Tá? Você deixou de fazer cirurgia guiada quando você usa moldeira impressa com anilhazinha. Você deixou de fazer. Quando você faz a cirurgia à mão livre convencional, você está fazendo uma cirurgia de instalação do implante. Toda cirurgia, assim, eu sempre falo isso nas aulas, né, até nos congressos, quando a gente fazia, né, até voltar, né, todo colega implantodontista, você que está aí no YouTube, você que está aí no Instagram, eu botei até aí, ó, quem quiser bater um papo, quem quiser entrar na live é só me pedir, tirar dúvida é só me pedir, tá? A gente tira dúvida ao vivo. Pode entrar aí e a gente bate papo. Você, implantodontista, sempre fez cirurgia guiada. Sempre. Mesmo sem saber, você sempre fez cirurgia guiada. Tá?
quando você começou a fazer seus implantes lá, logo no seu curso de atualização ou especialização, vamos simplificar, no seu curso de pós-graduação, né? É muito engraçado isso, gente. Eu vou fugir um pouquinho do assunto isso. Curso de pós-graduação, né? Tem gente que fala assim, eu fiz curso de especialização em implante. Tá, mas você só faz curso de especialização pós a sua formatura, pós a graduação, né? Então, assim, todo curso é de pós-graduação, independente se é atualização ou especialização, né? Tem gente que fala que não, eu fiz pós-graduação e fiz especialização. Ou é pós é pós ou é pós, tá? Não é porque é especialização ou atualização, é pós-graduação. Bom, então quando você começou a fazer lá implante, você já fazia cirurgia guiada. Por quê? Porque mesmo sem uma moldeirinha de acetato que fosse, você já olhava ali, por exemplo, para o incisivo central, entre o 11 e o 20, vamos botar o 11 aí, entre o 21 e o 12, você já tinha uma referências, né? As referências laterais, né? O 12 e o 21 serviam como referência, os guias, é uma cirurgia guiada, tá? Sempre é guiada por algum tipo de referência. Então, eu falava que antigamente você fazia a cirurgia guiada pré-histórica. Tá? Hoje você faz, se você faz cirurgia guiada, se você não faz, está decidindo, se você faz, você já faz uma cirurgia guiada high-tech, e se você não faz, está decidindo, você vai começar a fazer a cirurgia guiada high-tech. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, você sempre fez cirurgia guiada. Não adianta falar que você não fez, você sempre fez. Só que nunca te contaram essa parada. Tá? Nunca te contaram essa parada. Porque a cirurgia guiada é guiada por um planejamento reverso. Só que a gente tem os upgrades. O planejamento reverso somente? Tá, um planejamento reverso, beleza, somente. Se você for fazer a mão livre, você olha lá seu enceramento que você fez ali no modelinho de gesso, no seu curso ou no consultório, você fez um guia, um planejamento reverso. O meu pré-molar, o incisivo central vai ficar aqui. Ou até mesmo uma extração de um elemento e você vai fazer a instalação do implante, é um planejamento reverso, porque o elemento já estava ali, teoricamente. E você vai tirar ele para poder fazer a instalação do implante. Então você sempre fez. Não adianta falar que você não fez, você já fez. Só não te contaram essa parada ainda. Tá? Só não te contaram essa parada ainda. Beleza? E depois vem com a moldeira de acetato. Aí você já vai dar um upgrade. Pô, eu vou usar uma moldeirinha de acetato que já vai ser uma referência melhor. Claro que é uma referência protética, porque é moldeira de acetato. Tá? Vai te dar uma referência melhor na hora da perfuração. Aí depois evolui mais um bocado. Tá? Você vai fazer cirurgia guiada utilizando um guia impresso. Tá? E tem gente que faz aquele guiazinho de resina mesmo, né? De resina acrílica no consultório. Que não deixa de ser a mesma função da moldeira de acetato, tá? Mesma função, mas não deixa de ser cirurgia guiada. Aí você entra agora na parte do guia impresso. Tá? O guia impresso começa a ter mais informações para você trabalhar. Enquanto a moldeira de acetato só tinha informação protética, o guia impresso, além da informação protética, ele tem uma série de informações mais precisas. Tá? Ele tem mais precisão na sua perfuração, porque não tem oscilação do seu contraângulo, da broca. Na moldeira de acetato e a mão livre, eu tenho oscilação do contraângulo da broca. Às vezes a gente pega aquele contraângulo que já não está grandes coisas, tá? E nele oscila. Quem nunca fez isso? Tá? E na cirurgia guiada a gente não tem esse problema. Né? Com cirurgia guiada utilizando modelo impresso, tá, gente? Tem um modelo de guia acetato. Lembra que você faz cirurgia guiada, sim, quando você usa a moldeira de acetato. Tá? E sempre quando você tem um guia, é um benefício que você tem durante a cirurgia. A mão livre, você tem um guia, digamos assim, na sua cabeça. Você, o implante vai ficar aqui nessa posição. Tá, beleza. Eu falo desse jeito, gente, porque, cara, eu já fiz assim, entendeu? O que eu falo aqui é meu dia a dia. Eu falo porque eu já fiz dessa parada. Tá? E eu tenho certeza que você faz implante, você também já fez dessa parada, desse jeito. Tá? E depois o guia de acetato, onde você já tem uma referência ali bacaninha, mas ainda você tem um risco de imprecisão devido à oscilação do contraângulo, da broca, o paciente mexe, enfim, a broca escorrega, enfim. Já com a moldeira de impressa, você já não tem esse problema. Até tem se você não se tocar, mas assim, a probabilidade é muito menor se você segue as recomendações durante o processo. Então, você tem aquela cirurgia ali de instalação do implante. Pô, Max, mas você falou que não faz mais cirurgia guiada. Bom,
Realmente, eu não faço mais cirurgia guiada, tá? Deixa eu até beber água aqui. Eu não faço. E se você hoje faz cirurgia guiada, você só faz hoje cirurgia guiada, ou se você faz a mão livre, ou se você usa de moldeira de acetato. Quando você passa a utilizar um guia cirúrgico impresso ou fresado, planejado, vindo de um centro de... Tem algum planejador aqui? Não dá para ver, tá, gente? Tem algum planejador aqui? Deixa eu ver no YouTube. Não, não tem. No Instagram. Tem algum planejador aqui? Deve ter. Deixa eu ver. Passou por aqui. Bom, passou um planejador por aqui. Tá, Adriano. Toda vez que você faz a cirurgia guiada, que vem de um centro de planejamento, ou se você faz um planejamento utilizando um software cirúrgico, planejamento cirúrgico, né? Seja ele qual for o software, então se você gosta dessa parada, se você imprime o seu guia cirúrgico, faz tudo isso, você deixa de fazer cirurgia guiada, anota aí que eu vou falar para você, anota essa parada aí. Você deixa de fazer cirurgia guiada, tá? Para fazer uma implantodontia guiada. É diferente uma coisa da outra, tá? Digamos assim, comparando uma coisa com a outra, cirurgia guiada, ela é teoricamente, porque quando a gente começou a fazer a cirurgia guiada, lá atrás, a gente não tinha tanto, mesmo utilizando o guia cirúrgico impresso, né, com anilha, a gente não tinha tanto recurso que a gente tem hoje, até mesmo nos softwares cirúrgicos. Então, assim, sim, a gente fazia cirurgia guiada, tá? Cirurgia guiada, porque o único e principal objetivo do procedimento, quando eu comecei lá, na verdade começou essa parada lá em 2010, eu não vou entrar aqui em datas, né? A gente se preocupa com datas, assim, mas lá em 2010, quando começou essa parada de cirurgia guiada, a gente só tinha DICOM, a gente não tinha nem STL, a gente não tinha nem STL, então hoje já tem DICOM e STL, então assim, a gente tem mais recursos, mas lá atrás a gente não tinha. Então Opa! Ganhei parabéns atrasado aqui. Parabéns, doutor, pelo seu aniversário ontem. Sucesso, felicidade, saúde sempre. Abração. Valeu, Casone. Obrigado aí. Grande abraço. Obrigadão. Entrei até atrasado hoje aqui, né? A comemoração foi até tarde, entrei até atrasado na parada aqui hoje. Bom, enfim. Mas compromisso é compromisso, estamos aí hoje. Mas voltamos lá. E, cara, a gente tinha pouco recurso. Até mesmo quando começaram os STLs, aí a cirurgia guiada deu um upgrade bem grande, assim, né? Assim, cresceu bastante. A gente fazia pura e simplesmente para instalação dos implantes, então é um procedimento cirúrgico guiado, né? A gente não tinha o que a gente tem hoje de recursos, principalmente do software, de recursos protéticos que a gente tem hoje, até recursos cirúrgicos que a gente tem hoje, tá? A gente não tinha isso. Antigamente eu não falo muito tempo atrás não, tá, gente? 2016, 2017. Vou te falar que até mais, tá? Não antigamente, mas recentemente, nós estamos em 2022, essa parada aí de captura, de prótese, tamanho de componente, essa parada aí, cara, de 2018 para cá, ficou mais forte. Então, não é muito antigo assim, tá? Não é muito antigo assim. É claro que deu uma subida, uma subida muito grande, assim, um crescimento muito exponencial, né? A galera estuda, enfim, né? Pesquisa, você vê uma galera aí que é mega fã de impressão, da parada digital, né? Então, assim, isso é um crescimento exponencial, é muito engraçado isso, né? A gente que é mais velho na odontologia, a gente viu um crescimento que não era exponencial, né? Um crescimento, digamos assim, retilíneo, né? Devagarzinho. Agora tem uma galera estudando, então, assim, o crescimento do conhecimento, dessa tecnologia, ele é exponencial, que é muita gente estudando, muita gente testando as paradas. Assim. Então, funciona dessa forma. Então, a gente só fazia instalação do implante. Lá por volta, assim, de 2018 mesmo, tá, gente? Talvez finalzinho de 2017, iniciozinho de 2018, tá? Assim, não lembro
especificamente meses, tá? Mas eu lembro justamente de alguns casos. A gente deixou de fazer cirurgia guiada. Na nossa cabeça, a gente achava que estava fazendo cirurgia guiada, e a gente começou a fazer implantodontia guiada. Bota isso na cabeça de você. Se você pretende, você faz implantodontia, você é implantodontista aí, tá? Se você pretende entrar nesse universo, você vai começar a fazer uma implantodontia guiada, tá? Por quê? Porque antes a gente só tinha o guia para fazer a instalação do implante, único e exclusivamente. Ó, instala o implante, beleza. A gente não tinha assim, vamos pensar em que medida do transmucoso a gente vai trabalhar aqui. Eu, pelo menos, assim, a gente sempre pensava assim, instala o implante. Né? Talvez inconscientemente a gente não estava prestando atenção ali, às vezes, no planejamento. Ele colocava o implante ali, por exemplo, a nível ósseo, vamos simplificar a parada, assim, a nível ósseo, e muitas vezes a gente não pegava e media ali a quantidade de mucosa, entendeu? E aquilo ali já me dava informação de um componente. Eu tinha que fazer essa medida, talvez depois, num processo de moldagem convencional e mandar um componente para o laboratório. Então a gente deixa de fazer a cirurgia guiada, que é apenas um procedimento de instalar o implante de uma forma mais precisa, com certeza, com a modelo de acetato, e começa a fazer uma implantodontia guiada. Tá? Então hoje, se você pretende entrar nesse universo, se você já faz, você não faz mais cirurgia guiada. Tá? Você faz uma implantodontia guiada, porque você não vai somente instalar o implante. Antes de instalar o implante, você tem várias informações que vão facilitar a tua vida, tá? Lá na frente ou durante o procedimento cirúrgico. Tá? Max, mas eu já faço uma captura imediata ali do provisório com um componente, um cilindro provisório, um munhão universal. Pá, porra, beleza, tu faz isso, eu também faço, já fiz isso. Só que se você, assim, você está, digamos assim, visualmente ali que você está fazendo. Né? Você está, de repente, fazendo uma cirurgia, instalando um implante e depois escolhendo um componente através de um selecionador de munhão. Foi muito engraçado. Outro dia eu conversei com um aluno sobre isso. Tá? A gente só falar em aluno, né? Só que me segue já sabe, eu tenho um curso. Em abril aí a gente vai abrir a 5ª turma, tá? Do nosso curso. Se liga nas redes sociais, mas só em abril. Abril não, bem do meio de abril para frente. Então, eu estava conversando isso com um colega outro dia, um aluno. E a gente estava discutindo o caso, ele falou assim, cara, e aí? Aí depois de instalar o implante, tá, você vai instalar o componente. Eu vou usar o selecionador de munhão? Eu falei assim, não. Ele falou, não, pô. A partir de agora, o seu selecionador de munhão ele vai ficar obsoleto. Brinquei com ele assim, pode guardar ele. Tá? Ele, como assim? Porque a partir de agora, tudo que você vai fazer vai ser digitalmente, vai ser guiado pelo planejamento. Antigamente, vocês faziam somente um planejamento reverso, por isso que eu falei, da modelo de acetato, você faz um enceramentozinho ali no modelo de gesso e duplica aquilo ali para fazer um modelo de acetato, a sua referência é protética na hora da perfuração, mas ele não te dá ali componente que você vai utilizar, não te dá nada disso. Só vai te dar isso digital. Max, mas eu fiz um enceramento aqui. Tudo bem, vai te dar o dente, mas muitas vezes não vai te dar nenhum perfil de emergência. Isso faz toda a diferença. Tá? A gente hoje tem possibilidade, por exemplo, vai extrair um dente, por exemplo. Vocês já viram vários casos aí na internet, eu tenho certeza absoluta disso. Vocês já viram vários casos na internet aí, no Instagram, Facebook, YouTube, que a galera vai lá, vai extrair um dente e já coloca um componente com a cópia do perfil de emergência do dente que vai ser removido. Isso deixa de ser cirurgia guiada para ser uma implantodontia guiada. Tá? Deixa para ser uma implantodontia guiada. É assim que funciona. Então, hoje, você começa a fazer uma implantodontia guiada ao invés da cirurgia guiada. Porque, além de instalar o implante, além de você instalar o implante através do processo de cirurgia guiada, você terá outras informações, outros recursos que vão solucionar o seu problema ali. Antigamente, a gente só colocava um implante e colocava um cicatrizador ou um cover.
Hoje você já instala o implante, mas faz uma captura de um provisório. Porra, Max, mas eu também já faço captura de provisório. Beleza, só que hoje você já pode fazer uma captura de provisório com uma união que já vem pré-definido através de um planejamento, tá? Com um perfil de emergência já desenhado digitalmente, que facilita a tua vida. Então você deixa de fazer cirurgia guiada, você faz uma implantodontia guiada, porque você tem muito mais recurso do que você tinha simplesmente na hora da instalação do implante. Você faz a mão livre ainda, a colocação do provisório? Beleza, mas é muito mais fácil hoje você vir já um provisório, de repente, com um perfil de emergência, com o tamanho do componente que você vai utilizar, né? Aonde você vai cortar o seu cilindro provisório, já vai deixar pronto para a cirurgia. Não é cortar na hora. Eu faço assim. Quando eu planejo os meus implantes, que eu vou fazer carregamento imediato, eu já peço o tamanho do meu transmucoso, eu já sei ali, meu transmucoso é de 3, beleza. E já peço mais ou menos ali qual o tamanho da minha coroa para poder cortar o meu cilindro provisório. E a partir daquele momento eu já deixo todos os meus cilindros provisórios cortados. Entendeu? Então eu deixo de fazer a cirurgia guiada e passo a fazer uma implantodontia guiada. Tá? Não é simplesmente a parte cirúrgica. Eu tenho desde a parte cirúrgica e a parte protética. Tá? Então, assim, que vocês precisam entender. Eu faço cirurgia guiada. Não, velho, tu faz implantodontia guiada. Você falar para mim que tu faz cirurgia guiada, eu vou imaginar, talvez, que você esteja utilizando um guia de acetato. Só que a partir do momento, não, Max, eu faço uma implantodontia guiada, porque agora eu já tenho todas as informações. Além da informação de posicionamento do implante, eu tenho a informação protética, né, que eu vou utilizar naquele caso. Tá? E é extremamente vantajoso isso, porque a gente acaba ganhando tempo. Né? Pô, você vai lá instalar um implante, sei lá, 1, 2, 3, tanto faz, condição. Vamos botar um para facilitar a vida, tá bom? Acho que vai ser mais fácil aqui para nós. Você vai instalar um implante lá e, cara, já te tem, o centro de planejamento, ou durante o seu planejamento ali, já te dá o tamanho do seu transmucoso, né? Do componente que você vai utilizar. Cara, você ganha muito tempo. Não, mas eu coloco o selecionador de munhão. Beleza, mas é mais uma tralha que tu vai ter na tua mesa cirúrgica. Entendeu? E você quer simplificar os casos complexos. Entendeu? Mais uma tralha que tu vai ter no guia cirúrgico. Então, não é nenhum problema isso, você ter essa informação. Max, mas eu faço assim, eu peço para o radiologista fazer essa medida na minha tomografia, então já me dá o tamanho do transmucoso. Não é a mesma coisa. Durante o planejamento cirúrgico, né, durante um planejamento cirúrgico, o centro de planejamento, ele faz um planejamento tridimensional. Se você pedir só para o radiologista medir isso na sua tomografia, é apenas uma medida linear. Ele vai medir lá fazer uma medição linear. Ele não vai fazer uma medição tridimensional, vai dar um giro de 360 graus no implante para saber em cada posição ali, vamos facilitar, em cada face, o que tem de medida para você trabalhar o seu componente, entendeu? Ou o posicionamento da sua plataforma. E é a partir daí que você vai definir o seu componente. Então, te dá muito mais recurso do que você achava antes, simplesmente com uma tomografia. Então, você deixa, foi o que eu falei logo no início, é o tema da live de hoje. Eu não faço mais cirurgia guiada. Entendeu? Hoje em dia, se você decidiu fazer, se você não faz, ou se você está começando, ou se você já faz, entendeu? Você deixou de fazer cirurgia guiada. Você começou a fazer uma implantodontia guiada. Porra, Max, mas tu defendeu tanto a cirurgia guiada? Claro que eu defendi tanto a cirurgia guiada lá atrás, porque era o recurso que a gente tinha lá atrás. Só que evolui, como qualquer área da odontologia. Então, hoje você deixa de fazer uma implantodontia, uma cirurgia guiada, para fazer uma implantodontia guiada, porque a gente tem recursos para isso. Você não faz só mais instalação do implante através do planejamento digital. Você faz uma série de escolhas durante o planejamento digital. Hoje, a cirurgia guiada, eu defino a cirurgia guiada somente você utilizando um guia de acetato. Tá? Quando eu começo a utilizar um guia impresso e tenho mais recursos, você começa a fazer uma implantodontia guiada. Porque implantodontia
é simplesmente colocar um implante. Implantodontia é a gente reabilitar o paciente através de implantes dentários. Né? Simplificar a especialidade, digamos assim, né? A gente reabilita o paciente através de implantes dentários. Então, hoje, pensa nisso na sua cabeça. Tu faz, se você utiliza recursos digitais, planejamento digitais, né, software de planejamento ou centro de planejamento, guias impressos com anilhas ou sem anilhas, independente do raio do guia que você utiliza, ou do kit que você utiliza, você deixa, se você tem, durante o planejamento, você solicita todas essas informações. Ah, não, só quero a posição do implante, vamos supor que eu seja o planejador, tá? Ah, Max, eu só quero a posição do implante. Beleza, tu tá fazendo cirurgia guiada. Só quer a instalação do implante, só quer saber a parte do procedimento cirúrgico. Ah, não, Max, eu vou fazer um protocolo aqui, eu já quero saber a posição do implante, eu quero saber a inclinação do implante, eu quero saber, perdão, a inclinação do implante, claro, no protocolo, em algumas situações, mas eu quero saber a inclinação do meu mini pilar, né, do meu componente intermediário, e quanto que ele, ou se ele é reto, quanto de transmucoso, quanto que ele vai ficar subgengival, teoricamente, assim, né? Então, você aí já não é mais cirurgia guiada. Você está fazendo uma implantodontia guiada. Ainda com a possibilidade de vir uma prótese pronta para você poder fazer a captura. Opa, deixei de fazer cirurgia guiada, estou fazendo implantodontia guiada, estou fazendo prótese guiada. Então, deixei de fazer cirurgia guiada. Então, quando eu tenho todas as informações, o Max, ou o colega, você que está fazendo, você não faz mais cirurgia guiada. Você faz implantodontia guiada. É o tema da nossa live de hoje. Tá? Então, pensa isso na sua cabeça. E toda vez que você for solicitar um planejamento cirúrgico ao centro de planejamento. Se você quer usar só a moldeira de acetato, aí beleza. Tá? Você usa só a moldeira de acetato, enfim, e deixa a moldeirinha ali e você vai fazer a sua cirurgia guiada. Tá? Aí sim, guiada para um planejamento reverso. Agora, quando você vai utilizar o seu guia cirúrgico, você simplesmente tem que entender que o seu guia cirúrgico impresso, ele não vai servir somente para instalar o implante. Ele vai servir também para a escolha do seu componente, para muitas vezes uma captura imediata, né, com provisório já com perfil de emergência. Cara, isso é muito mão na roda, né, do que ficar fazendo na mão. Enfim, o benefício disso é muito grande, tá? É muito grande mesmo. Beleza?